Você acorda amanhã de manhã, antes de tocar no celular, antes de pensar no café, antes de lembrar das mensagens, das contas, dos compromissos e da correria que espera do outro lado da cama, faça uma coisa por apenas 10 segundos. Não mude nada ainda. Não levante rápido, não tente ser produtivo. Apenas perceba. Qual foi a primeira coisa que o seu corpo sentiu quando você voltou do sono? Talvez tenha sido o som do despertador. Talvez tenha sido a luz fraca entrando pela cortina. Talvez tenha sido o peso do cobertor sobre o peito. Talvez tenha sido uma tensão no pescoço, a boca seca, a vontade de virar para o outro lado ou aquele impulso quase automático de esticar a mão e procurar o celular. Antes mesmo de você formar uma frase na mente, antes de decidir se o dia será bom ou difícil, antes de lembrar quem você é no mundo, o corpo já começou uma sequência. Isso parece simples demais para importar, até você entender o mecanismo. Amanhã não começa no momento em que você se levanta. Amanhã começa quando seu corpo recebe os primeiros sinais de que a noite terminou. E esses sinais não são apenas simbólicos. Eles entram pelos olhos, pelos pulmões, pela pele, pelos músculos, pelas articulações, pelo estômago, pelos pés. Eles conversam com o cérebro, com o sistema nervoso, com o relógio circadiano, com a circulação, com a respiração, com a temperatura corporal e com a forma como a sua atenção vai se organizar nas próximas horas. A primeira coisa que seu corpo deve sentir todas as manhãs não é uma ideia motivacional, não é uma frase bonita para colocar na parede, não é um ritual perfeito que você precisa cumprir como se estivesse falhando na vida. É uma pergunta biológica. Que tipo de sinal você entrega ao seu organismo no instante em que ele está atravessando a fronteira entre o sono e a vigília? Porque existe uma diferença enorme entre acordar e ser arrancado do sono. Acordar é uma transição, ser arrancado é uma invasão. E para muita gente, a vida moderna transformou a manhã em uma invasão. O despertador toca, a mão procura o celular, a tela acende perto do rosto. Em segundos, o cérebro encontra mensagens, notícias, cobranças, imagens, comparações, vídeos curtos, urgências reais e urgências inventadas. O corpo ainda está deitado, a respiração ainda está presa no ritmo da noite, a coluna ainda não recebeu movimento, os olhos ainda não encontraram a luz natural do ambiente, e mesmo assim, a mente já foi jogada dentro do mundo inteiro. O problema não é que as pessoas não se importam, é que ninguém explicou a biologia por trás desse hábito. Este vídeo não é sobre uma dica rasa, não é sobre demonizar o celular, não é sobre dizer que café faz mal, que tecnologia destrói sua vida, ou que existe uma sequência mágica capaz de resolver todos os problemas de energia, sono, foco ou ansiedade. A biologia humana é mais complexa do que isso. Sono ruim, estresse, alimentação, saúde mental, trabalho, doenças, medicamentos, rotina familiar e muitos outros fatores podem influenciar como você acorda. Nada aqui substitui avaliação médica ou orientação profissional, especialmente se você sente tontura frequente, dor no peito, falta de ar, ansiedade intensa ou cansaço fora do comum. Mas existe uma coisa que podemos entender com segurança. O corpo responde a sinais, e os primeiros sinais da manhã podem influenciar a forma como ele sai do modo sono e entra no estado de vigília. Eu não quero que você apenas decore uma regra. Eu quero que você entenda o motivo, porque quando você entende o motivo, a regra nunca mais parece uma obrigação. Ela passa a parecer uma linguagem. E talvez, quando você compreender essa linguagem, os primeiros minutos do seu dia deixem de ser um espaço perdido entre o despertador e a correria. Talvez eles se tornem uma das conversas mais importantes que você tem com o seu próprio corpo. Antes de você perceber, seu corpo já começou uma sequência. Durante a noite, você não cai desligado. O corpo não entra em pausa total. Ele muda de modo. O cérebro alterna fases de sono. A temperatura corporal segue um ritmo. A frequência cardíaca tende a se reorganizar. A respiração muda. Memórias são processadas. Emoções são reorganizadas. Tecidos passam por reparos. Hormônios seguem ciclos. O intestino, o fígado, os rins, o sistema imunológico e o sistema nervoso continuam trabalhando de formas que você não acompanha conscientemente. Então, quando a manhã chega, acordar não é como apertar um interruptor. É mais parecido com uma cidade inteira religando seus sistemas depois de uma noite de manutenção.
As ruas começam a receber movimento, a iluminação muda, o tráfego se reorganiza, a comunicação volta a ficar mais intensa, a energia é redirecionada. O corpo precisa sair da economia noturna e entrar na prontidão diurna. Só que uma cidade não acorda bem se o primeiro sinal do dia for uma sirene. E muitas manhãs modernas começam exatamente assim. A sirene pode não ter som de emergência, ela pode ter o som de uma notificação, ela pode ser uma mensagem de trabalho, pode ser um vídeo que prende você por 20 minutos, pode ser uma notícia que ativa medo antes da primeira respiração profunda, pode ser uma comparação social antes mesmo de você tocar os pés no chão. Pode ser café entrando como acelerador antes que o corpo tenha recebido água, luz, ar e movimento. O corpo não precisa de truques, ele precisa dos sinais certos. O primeiro desses sinais é a luz. Não a luz da tela a poucos centímetros do rosto, não apenas a lâmpada do quarto. A luz natural da manhã, mesmo quando o dia está nublado, carrega uma informação ambiental poderosa. Quando essa luz entra pelos olhos, ela não serve apenas para formar imagens. Uma parte da retina funciona também como sensor de tempo. Ela ajuda o cérebro a perceber que o ambiente mudou, que o escuro ficou para trás, que o mundo externo entrou em outro ciclo. Essa informação conversa com o relógio circadiano. O relógio circadiano é o sistema interno que ajuda o corpo a organizar processos ao longo de aproximadamente 24 horas. Ele não controla apenas o sono, ele participa de ritmos ligados à temperatura corporal, à tensão, fome, metabolismo, liberação hormonal, disposição e desaceleração noturna. Em linguagem simples, ele ajuda o corpo a responder à pergunta: agora é hora de ativar ou de reduzir? A luz é um dos sinais mais fortes para esse relógio. Ela funciona como uma mensagem silenciosa, dizendo ao cérebro: o dia começou lá fora, ajuste o dia aqui dentro. Isso é impressionante quando você pensa com calma. Um fenômeno físico que viajou pelo espaço, atravessou a atmosfera, entrou pelos seus olhos e alcançou circuitos profundos do cérebro, pode ajudar seu corpo a entender que é manhã. Você não precisa saber o nome de todas as estruturas envolvidas para sentir o peso dessa ideia. Antes de qualquer agenda, antes de qualquer meta, antes de qualquer obrigação, o corpo procura o céu. Mas a vida moderna removeu esse sinal da rotina de muita gente. A pessoa acorda em um quarto escuro, com cortinas fechadas, pega o celular, fica deitada, rola a tela, levanta com pressa e passa as primeiras horas em ambiente interno. Os olhos até receberam luz, mas não necessariamente receberam o sinal amplo, distante e natural que o corpo usou por milhares de gerações para organizar a transição entre noite e dia. O problema não é usar luz artificial. O problema não é morar em apartamento. O problema não é trabalhar em ambiente fechado. O ponto é que o corpo ainda espera algumas pistas antigas. Quando elas desaparecem, ele tenta se orientar com pistas modernas, muitas vezes confusas. A tela pode estimular, mas estímulo não é a mesma coisa que orientação. Essa diferença muda tudo. A luz natural não precisa virar uma prática complicada. Você não precisa olhar diretamente para o sol e não deve forçar os olhos. Não precisa transformar isso em obsessão. Basta abrir a janela, chegar perto de uma varanda, caminhar alguns minutos, se for possível e seguro, ou simplesmente deixar a claridade real do ambiente entrar nos olhos. A ideia é permitir que o mundo externo entregue ao cérebro uma informação que sempre fez parte do despertar humano. Existe dia lá fora. Mas essa é só a primeira camada. Enquanto a luz conversa com o relógio interno, a respiração conversa com o sistema nervoso. Ao acordar, muita gente não percebe como está respirando. A respiração pode estar curta, alta, quase presa no peito. O corpo está voltando do sono, mas a mente já foi capturada por demandas. Quando a pessoa pega o celular, inclina o pescoço, fixa os olhos na tela e começa a processar mensagens, a respiração muitas vezes fica ainda menor, não por escolha consciente, apenas acontece. Respiração não é apenas entrada de ar, ela também é um sinal de estado. Quando você está assustado, respira de um jeito, quando corre, de outro, quando dorme, de outro.
Quando está seguro, presente e calmo, a respiração tende a encontrar outro ritmo. O corpo lê esse padrão. Ele usa a respiração como uma pista sobre o que está acontecendo. O diafragma, aquele músculo grande que fica abaixo dos pulmões, participa de uma respiração mais ampla e profunda. Quando ele se movimenta melhor, o tronco muda por dentro. Pressões internas se alteram. O ar entra de outro modo. O corpo recebe uma mensagem de espaço. Além disso, respirações mais lentas e conscientes podem se relacionar com a regulação autonômica, que é a parte do sistema nervoso responsável por funções automáticas, como batimentos cardíacos, digestão, dilatação dos vasos e respostas de alerta ou calma. Isso não significa que respirar fundo seja uma cura, não significa que uma técnica simples resolva ansiedade, insônia ou problemas respiratórios, mas ajuda a entender por que uma respiração consciente logo ao acordar pode ser mais importante do que parece. Ela não é mágica, ela é comunicação. A primeira respiração consciente da manhã é como dizer ao sistema nervoso: não precisamos começar em modo de ameaça. Agora pense na cena oposta. O despertador toca, você abre os olhos, o celular acende, a tela mostra uma mensagem desconfortável. O peito contrai, o polegar continua rolando. Você lê uma notícia pesada, depois outra, depois um comentário, depois uma cobrança. O corpo continua deitado, mas por dentro já existe aceleração. A respiração fica pequena, o maxilar aperta, os ombros sobem, o pensamento começa a correr. O curioso é que nesse momento você pode achar que está acordando. Na verdade, talvez esteja apenas sendo estimulado. E existe uma grande diferença entre vigília regulada e estimulação ansiosa. A vigília regulada é quando o corpo entra no dia com sinais coerentes: luz, ar, água, chão, movimento. A estimulação ansiosa é quando o cérebro é forçado a responder a conteúdo antes que o organismo tenha terminado a transição básica entre sono e ação. Uma coisa orienta, a outra invade. E aqui entra o celular, não como vilão, mas como ambiente. O celular não é só um objeto, ele é uma porta. Quando você desbloqueia a tela, você não está apenas vendo horas ou mensagens, você está abrindo uma passagem para o trabalho, para a comparação, para o entretenimento, para o medo, para desejos, para discussões, para tarefas, para imagens de outras vidas, para problemas que ainda não chegaram ao seu quarto. É muita coisa para oferecer ao cérebro nos primeiros segundos do dia. O ponto não é a tecnologia em si, o ponto é o momento. Pela manhã, sua atenção ainda está voltando para casa. Se a primeira coisa que ela encontra é um fluxo infinito de estímulos, ela pode passar o resto do dia tentando recuperar o próprio eixo. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele começo de dia em que nada grave aconteceu, mas você se sente atrasado por dentro. Você levantou, tomou café, respondeu mensagens, fez coisas, mas parece que não chegou completamente ao próprio corpo. A cabeça começou antes dos pés. O mundo entrou antes da manhã. A urgência chegou antes da orientação. Agora vem outra camada: a água. Durante a noite, você passa horas sem beber. O corpo continua respirando, regulando temperatura, circulando sangue, produzindo urina, perdendo pequenas quantidades de água pela respiração e pela pele. Ao acordar, beber água não é uma promessa milagrosa, não é uma desintoxicação mágica, não é uma solução para doenças. É um sinal básico de abastecimento. A água participa de processos essenciais. Ela está envolvida no transporte de substâncias, na regulação da temperatura, na circulação, na digestão e incontáveis reações do organismo. Ao beber um copo de água pela manhã, você não está fazendo algo extraordinário, está oferecendo ao corpo uma necessidade fundamental antes de oferecer estímulo. Essa ordem tem beleza. Antes do café, antes do açúcar, antes da pressa, antes da tela, entra a água. Um elemento simples, antigo, silencioso. Algo que o corpo entende sem precisar de interpretação. O café pode fazer parte da vida. Para muita gente, ele é prazer, cultura, cheiro de casa, pausa, encontro, rotina. O problema não é o café existir. O problema é quando ele se torna o primeiro empurrão de um corpo que ainda não recebeu outros sinais.
Algumas pessoas toleram bem café cedo. Outras percebem tremor, ansiedade, desconforto no estômago ou uma energia que sobe rápido e cai depois. Cada corpo responde de um jeito. A pergunta não precisa ser: café é bom ou ruim? A pergunta mais útil é: o café está entrando depois que o corpo começou a acordar ou está sendo usado para substituir todos os sinais que deveriam ter vindo antes? Essa pergunta é mais honesta, porque ela não transforma um hábito em inimigo. Ela apenas coloca o corpo de volta na conversa. Agora precisamos falar sobre movimento. Depois de horas deitado, o corpo precisa negociar com a gravidade novamente. Isso parece tão comum que quase ninguém percebe o quanto é impressionante. Enquanto você dorme, não precisa sustentar a cabeça, estabilizar a coluna, distribuir peso sobre os pés ou ajustar o equilíbrio da mesma forma. Mas quando senta, levanta e fica em pé, uma reorganização começa. O sangue precisa se adaptar à mudança de posição. O coração ajusta seu trabalho. Os vasos sanguíneos respondem. Os músculos das pernas começam a participar do retorno do sangue. As articulações recebem movimento. A coluna sai da imobilidade. O sistema de equilíbrio atualiza a posição da cabeça no espaço. Os pés enviam informações sobre pressão, textura, peso e apoio. Levantar não é apenas sair da cama. É voltar a ser um organismo vertical em um planeta com gravidade. Essa frase parece poética, mas é profundamente física. Seu corpo existe sempre em relação à gravidade. Quando você coloca os pés no chão pela manhã, o cérebro recebe uma enxurrada de informações. Receptores nos músculos, tendões, articulações e pele ajudam a informar onde cada parte do corpo está. Esse sentido se chama propriocepção. Em linguagem simples, é a capacidade de perceber posição e movimento do corpo sem precisar olhar para cada parte dele. Você só consegue caminhar até o banheiro no escuro porque o corpo constrói um mapa silencioso de si mesmo. Você só consegue pegar um copo, ajustar o equilíbrio e vestir uma roupa porque o cérebro recebe informações contínuas do corpo. Pela manhã, depois de horas de imobilidade, movimento leve é uma atualização desse mapa. O primeiro movimento do dia não precisa ser treino, não precisa ser intenso, não precisa ser performático. Pode ser simples: virar o pescoço devagar, abrir os ombros, estender os braços, mover a coluna com cuidado, flexionar os pés, ficar em pé e sentir o peso, caminhar pela casa, ir até uma janela. A ideia não é queimar calorias, é informar o organismo. O ponto não é a prática em si, é o sinal que ela envia. E esse sinal é muito diferente de acordar, continuar deitado no celular, levantar com pressa, sentar no carro, sentar no trabalho e passar horas em postura fechada. O corpo foi feito para alternância, contração e relaxamento, carga e descanso, inspiração e expiração, escuro e luz, movimento e pausa. Quando a manhã começa sem alternância, alguns sistemas recebem pouca informação. Não é uma catástrofe, não é motivo para medo, mas pode contribuir para uma sensação de rigidez, lentidão e desconexão corporal em algumas pessoas, especialmente quando isso se repete por muito tempo. A vida moderna não é errada por existir, ela só é biologicamente estranha em alguns pontos. Nós temos tecnologia avançada, mas um corpo antigo. Temos telas luminosas, mas olhos que ainda respondem ao céu. Temos café rápido, mas um sistema nervoso que ainda precisa de transição. Temos cadeiras confortáveis, mas articulações que ainda precisam de movimento. Temos mensagens instantâneas, mas uma atenção que ainda pode ser sequestrada. Essa é a camada de assombro científico. O corpo humano é moderno por fora, mas profundamente antigo por dentro. Ele vive em prédios, usa aplicativos, trabalha online, responde mensagens em segundos, mas seus ritmos ainda conversam com luz e escuro. Seus músculos ainda entendem a carga. Sua circulação ainda responde à gravidade. Sua respiração ainda carrega sinais de segurança ou ameaça.
Seu cérebro ainda tenta prever o mundo com base nas primeiras pistas que recebe. Você pode morar em uma cidade enorme, mas seu corpo ainda pergunta coisas muito antigas. Tem luz? Tem ar? Tem água? Tem chão? Posso me mover? Estou seguro? Essas perguntas não aparecem como pensamentos, elas aparecem como fisiologia. Agora pense no relógio circadiano como uma orquestra. Não existe apenas um instrumento, existem muitos: cérebro, temperatura, hormônios, digestão, fome, sono, atenção, metabolismo. A luz é um dos maestros principais, mas não é o único sinal. Horário das refeições, atividade física, interação social e temperatura também podem participar da marcação do tempo interno. E esses sinais são como pistas que dizem ao corpo em que parte do ciclo ele está. Quando a manhã começa com luz natural, algum movimento, água, respiração e poucos minutos sem estímulo digital, os sinais apontam para a mesma direção. Eles dizem: é dia, o corpo está seguro, a vigília começou. Quando a manhã começa em quarto escuro, tela perto do rosto, pressa, imobilidade e café imediato, os sinais ficam mais misturados. Eles dizem: há estímulo, há cobrança, há luz artificial, mas talvez o ambiente real ainda não tenha sido reconhecido. Um corpo consegue lidar com isso. O corpo humano é adaptável, mas adaptação não significa ausência de custo. Em algumas pessoas, ao longo do tempo, uma rotina com poucos sinais naturais e muitos estímulos intensos pode contribuir para manhãs mais confusas, foco fragmentado, sensação de cansaço ao acordar ou dificuldade de desacelerar à noite. Não significa que essa seja a única causa. Não significa que uma prática simples vai resolver tudo, mas ajuda a entender por que o início do dia merece mais respeito. A vida moderna fez os primeiros minutos parecerem descartáveis. A biologia nunca achou esses minutos pequenos. Agora vem uma parte importante. O cérebro não acorda apenas para pensar. Ele acorda para prever. O cérebro está o tempo todo tentando antecipar o que vem a seguir. Ele usa memórias, sensações, ambiente, postura, respiração e sinais internos para construir uma espécie de previsão do mundo. Se a manhã começa todos os dias com urgência, o cérebro pode aprender que acordar significa entrar imediatamente em demanda. Se começa com alguns minutos de presença corporal, ele recebe outra mensagem. Existe uma transição antes da exigência. Isso não torna a vida perfeita, não paga contas, não elimina problemas, não muda automaticamente sua rotina, mas muda a primeira página do dia, e a primeira página influencia o tom da leitura. Muita gente tenta recuperar o controle da atenção depois que ela já foi entregue. Começa o dia no celular, sente a mente dispersa, tenta focar, falha, toma mais café, abre mais abas, responde mais mensagens, termina a tarde cansada e culpada. Mas talvez uma parte do problema tenha começado antes. A atenção foi entregue ao mundo antes de ser ancorada no corpo. Existe uma diferença entre acordar dentro da cabeça e acordar dentro do corpo. Acordar dentro da cabeça é começar por pensamento, preocupação, mensagem, agenda, comparação. Acordar dentro do corpo é começar por sensação, luz, respiração, peso, movimento, temperatura. Os dois fazem parte da vida, mas a ordem importa. Primeiro corpo, depois mundo. Essa frase não é uma regra rígida, é uma hierarquia biológica. O corpo é o lugar onde o dia acontece. Antes de responder ao mundo, você precisa chegar ao lugar de onde responde. E isso nos leva a uma consequência silenciosa. Quando, por anos, as manhãs começam sem luz natural, sem respiração percebida, sem água, sem movimento e com estímulo digital imediato, a pessoa pode começar a achar normal viver desregulada. Ela acorda cansada, mas acelerada, sente sono, mas não consegue descansar, tem estímulo, mas não tem presença, tem informação, mas não tem clareza, tem café, mas não tem energia estável,
Tem rotina, mas não tem transição. De novo, isso não deve ser tratado com terror. O corpo não está condenado por causa de um celular ou de um café. A saúde não é tão simples. Mas o padrão merece atenção, porque pequenas entradas repetidas podem moldar estados internos. O primeiro gesto de todos os dias vira uma espécie de treinamento. Se todos os dias seu corpo recebe uma avalanche, ele aprende avalanche. Se todos os dias ele recebe alguns sinais de orientação, ele aprende transição. Agora, vamos trazer isso para uma manhã real. Não uma manhã perfeita de propaganda. Uma manhã comum. Você dormiu menos do que queria. O despertador toca. Existe trabalho, existe casa, existe gente dependendo de você. Talvez você tenha pouco tempo. Talvez não tenha varanda. Talvez more em apartamento. Talvez o dia esteja nublado. Talvez você tenha acordado sem vontade nenhuma de fazer uma rotina. Tudo bem. A prática não precisa ser grande, ela precisa ser possível. Você acorda e antes de pegar o celular, faz uma pausa de 10 segundos. Apenas percebe o corpo. Depois senta na cama, coloca os pés no chão. Não levanta como quem foge de um incêndio. Sente o peso do corpo descendo para os pés. Respira algumas vezes sem forçar. Se respirar pelo nariz for confortável, respire pelo nariz. Se não for, respeite o seu corpo. Depois, bebe água. Um copo simples. Em seguida, busca luz natural. Abre a janela, chega perto de uma porta, olha para o ambiente externo sem encarar o sol diretamente. Se puder caminhar alguns minutos, melhor. Se não puder, mova o corpo no quarto. Ombros, pescoço, coluna, pés. Pouco, leve, sem dor. Então, e só então, você entra no celular, no café, nas mensagens e no resto do dia. Essa sequência pode levar 3 minutos, pode levar 5, pode levar 10. O tempo não é o centro. O centro é a ordem dos sinais. Primeiro luz, primeiro ar, primeiro água, primeiro chão, primeiro movimento, primeiro alguns instantes sem invasão digital, depois o mundo. A ideia não é perfeita, é consistência. Se um dia você esquece, volta no dia seguinte. Se pegou o celular sem perceber, não precisa transformar isso em culpa. Apenas note e retorne. O corpo não precisa de mais uma cobrança. Ele precisa de repetição gentil. A biologia responde melhor a sinais consistentes do que a promessas dramáticas. E, se houver dor, tontura, falta de ar, palpitações fortes, sensação de desmaio ou qualquer sintoma importante, pare e procure orientação profissional. Um hábito simples deve ampliar a segurança, não substituir o cuidado. Agora, observe como essa sequência conversa com vários sistemas ao mesmo tempo. A luz ajuda o corpo a reconhecer a fase do dia. A respiração ajuda o sistema nervoso a sair da rigidez. A água apoia funções básicas. O chão e o movimento atualizam o mapa corporal. A ausência de celular protege a atenção de ser capturada cedo demais. Não é uma prática isolada, é uma pequena sinfonia de sinais. E talvez seja exatamente por isso que ela funciona como narrativa para o corpo. Não porque cada gesto seja extraordinário sozinho, mas porque juntos eles contam a mesma história. A noite terminou, o corpo está aqui, o ambiente é real, a vigília pode começar. Quando você entende isso, a manhã deixa de ser apenas um horário. Ela vira uma passagem. E o ser humano sempre precisou de passagens. Pense em como a vida é feita de limiares. Nascer é atravessar um limiar. Dormir é atravessar um limiar. Acordar é atravessar um limiar. Comer, sair de casa, chegar ao trabalho, voltar para casa, apagar a luz. Culturas antigas criavam rituais para marcar transições, não porque conhecessem todos os detalhes da neurociência, mas porque percebiam que mudar de estado exige uma borda. A modernidade apagou muitas bordas. Você acorda e já trabalha, come olhando a tela, descansa olhando a tela, deita olhando a tela. O dia invade a noite invade o dia. O trabalho invade a cama, o entretenimento invade o silêncio. Tudo entra em tudo.
E quando as bordas desaparecem, o corpo perde marcadores. A primeira manhã consciente é uma borda, uma soleira, uma pequena porta entre o sono e o mundo. Sem essa porta, o dia entra como enchente. Com essa porta, o dia entra como amanhecer. Essa imagem é importante, porque não estamos falando de produtividade, estamos falando de chegada. Antes de produzir, você precisa chegar. Antes de responder, você precisa se orientar. Antes de consumir informação, você precisa perceber que existe um corpo vivo recebendo o dia. O corpo não estava pedindo algo complicado, ele estava esperando um sinal simples. E é aqui que a regra deixa de parecer dica. Você não evita o celular de manhã porque alguém disse que é bom. Você espera porque entende que a atenção recém-acordada é vulnerável. Você não busca a luz natural porque virou moda. Você busca porque o corpo usa a luz como pista temporal. Você não bebe água porque isso promete 1000 resultados. Você bebe porque passou horas sem beber e a água participa de funções básicas. Você não se move porque precisa treinar cedo. Você se move porque o corpo vertical precisa atualizar circulação, equilíbrio, articulações e mapa corporal. Você não respira conscientemente para parecer calmo. Você respira porque a respiração é uma ponte entre estado interno e sistema nervoso. Quando você entende a biologia, a prática fica mais humilde e mais poderosa ao mesmo tempo. Agora, imagine repetir isso por semanas, não como um desafio, não como obrigação, apenas como uma forma de começar. Talvez você perceba que o impulso de pegar o celular ainda vem, mas perde um pouco da força. Talvez perceba que o café fica melhor depois de água. Talvez note que a luz da manhã muda a sua sensação de presença. Talvez descubra que 2 minutos de movimento reduzem aquela rigidez inicial. Talvez nada pareça transformador no primeiro dia, mas algo se acumula. Há hábitos que não impressionam no momento, mas moldam o terreno. Eles não são fogos de artifício, são clima. E clima, ao longo do tempo, muda a paisagem. Amanhã é um clima interno. Se ela começa sempre com pressa, o corpo aprende pressa. Se começa sempre com fragmentação, a atenção aprende fragmentação. Se começa sempre com tela, o cérebro aprende a buscar mundo antes de buscar presença. Mas se começa com luz, ar, água, chão e movimento, alguma coisa antiga reconhece o caminho. Você não precisa voltar ao passado. Não precisa rejeitar a vida moderna. Você só precisa devolver ao começo do dia alguns sinais que a modernidade removeu. Porque existe uma ironia nisso tudo. Nós usamos tecnologia para medir sono, contar passos, registrar batimentos, analisar foco, lembrar de beber água, calcular produtividade, mas antes de qualquer aplicativo, o corpo já tinha sensores. Olhos para a luz, pulmões para ar, pele para a temperatura, pés para o chão, músculos para movimento, estômago para abastecimento, sistema nervoso para estado. O corpo sempre esteve coletando dados, só que ele coleta dados do ambiente real. Talvez a primeira coisa que seu corpo deva sentir pela manhã seja exatamente isso, realidade. Não a realidade filtrada por uma tela, não a realidade comprimida em notificações, não a realidade editada por outras pessoas, a realidade física, a luz que existe, o ar que entra, o chão que sustenta, a água que desce, o movimento que confirma que você voltou. Depois disso, o mundo digital pode entrar, o café pode entrar, o trabalho pode entrar, a vida pode entrar, mas entra em um corpo que já recebeu uma base. Agora volte à primeira cena. Você acorda amanhã. O quarto está em silêncio ou talvez não. O celular está perto. O impulso vem. Você já fez isso milhares de vezes e achou que nada aconteceu. Pegar o celular parecia um gesto pequeno. Abrir a janela parecia um detalhe. Beber água parecia comum. Respirar parecia automático. Colocar os pés no chão parecia óbvio. Mas agora você entende que nada disso é tão pequeno quanto parecia. Antes de você perceber, seu corpo já começou uma sequência. A pergunta é:
Qual sequência você quer reforçar? Você pode começar pelo mundo pedindo algo de você ou pode começar pelo corpo recebendo o dia. Pode começar por uma tela ou por luz. Pode começar por urgência ou por orientação. Pode começar por estímulo ou por presença. A vida moderna fez isso parecer pequeno. A biologia nunca achou pequeno. Amanhã, antes do celular, antes do café e antes da correria, dê ao corpo os primeiros sinais certos. Luz natural, se possível, uma respiração mais consciente, um copo de água, os pés no chão, um movimento leve, alguns minutos sem invasão digital. Não para virar outra pessoa, não para obedecer a uma regra perfeita, mas para permitir que a pessoa que você já é acorde inteira. O corpo não precisa de truques, ele precisa dos sinais certos. E talvez quando você fizer isso, nada pareça cinematográfico por fora. Nenhuma música vai tocar, nenhum grande acontecimento vai marcar o instante. Mas por dentro, uma engenharia antiga terá recebido a mensagem. O relógio interno ouviu a luz, o sistema nervoso ouviu a respiração, a circulação ouviu o movimento, o cérebro ouviu o chão, a atenção ouviu o silêncio. Você já fazia isso antes de saber o nome. Agora você sabe o que estava acontecendo. O amanhecer não era apenas o começo do dia, era uma mensagem. E todas as manhãs, antes que o mundo fale alto demais, o corpo ainda espera que você responda.